Boa tarde ou bom dia a todos e a todas. Então vamos dar continuidade ao curso e chegamos aqui ao último item da introdução. Vocês devem ter observado que nós fomos bastante completos na introdução. Quer dizer, a introdução ela não é só uma leve introdução ao curso de mudanças climáticas. De fato, nós resumimos o conteúdo do curso, o que são as mudanças climáticas, o que é o efeito estufa, a importância das mudanças climáticas, impactos em vários setores, o que é adaptação, o que é mitigação, os compromissos do Brasil no Acordo de Paris, uma visão mais ampla, não só do clima, do sistema climático, mas do sistema terrestre. Tratamos dos limites planetários, né, várias áreas das mudanças ambientais globais, que é mais do que climática, que nós estamos mudando rapidamente as condições do planeta. E por fim, agora vamos entrar numa introdução ao impacto das mudanças climáticas no Brasil, adaptação, mitigação. Nós já cobrimos um pouco desse aspecto no capítulo do Acordo de Paris, das estratégias do Brasil. Nós vamos retomar e, de certo modo, então, vamos dizer assim, é como se alguém quisesse só ter uma noção do que é o curso sem tomar todo o curso, essa seria o início. Mas nós vamos voltar nos demais capítulos em detalhes a muitos desses aspectos. Então agora nós vamos falar um pouquinho do Brasil. Vocês já viram esse mapa, né, que eu mostrei na aula anterior, que são as projeções do IPCC, a quinta avaliação do IPCC, lançado em 2013 e 2014, para dois cenários de emissão, o cenário RCP 4.5, emissões que são até, de certo modo, semelhantes ao que está acontecendo agora, depois do Acordo de Paris, quer dizer, o que se pretende que aconteça depois do Acordo de Paris, com as metas nacionalmente determinadas, as NDCs. Lembre que para o cenário 2 graus do Acordo de Paris ou até 1,5 graus, como nós destacamos bastante, nós precisaríamos realmente ter um padrão de emissões, que seria o RCP 2.0 até mais rigoroso, menos emissões até que do RCP 2.0, mas nós as NDCs são mais parecidas com o RCP 4.5 e nós também, até o momento, até 2017, as trajetórias que o planeta está seguindo são mais compatíveis com o RCP 8.5, de enormes emissões. E nós vimos, então, esses aumentos na temperatura até o final do século, 3 a 4 graus no cenário 4.5, até 6, 7 graus ou até mais no cenário 8.5. E para a América do Sul, um padrão de chuvas com uma diminuição das chuvas na Amazônia, no Brasil Central e no Nordeste e um ligeiro aumento das chuvas no sul do Brasil. Então esses são os cenários que nós passamos então. E o que nós podemos dizer globalmente, antes mesmo de entrar no Brasil, alguns dos impactos, por exemplo, 2020, 2050, 2080, no pior dos cenários, cenário RCP 8.5, com aquecimento acima de 4 graus, 5 graus. Por exemplo, mesmo nos anos 2020, nós já estamos vendo branqueamento de corais, perda de gelo da Antártica Ocidental e do Kilimanjaro, e também da Groenlândia, desaparecimento das geleiras dos Andes tropicais, quase todas as geleiras estão recedendo rapidamente, diminuição da água disponível, aumento da seca, aumento do risco de fogo e de enchentes. Nós vimos no ano passado na Califórnia, nós vimos na Grécia, nós vimos na Índia, no Paquistão, grande aumento de fogo das florestas e enchentes que estão se tornando cada vez mais frequentes, aumento também da desnutrição, doenças cardiorrespiratórias infecciosas que têm ligação com esses extremos climáticos. Na escala de 2020 até 2030, 2040, aumento do risco de extinção até de 30% das espécies conhecidas, branqueamento dos corais continuará,
nós já estamos aqui 2 graus, grande desaparecimento de corais, aumento da mortalidade devido a ondas de calor, enchentes e secas, quer dizer, já começa, inclusive, a aumentar a mortalidade, e um aceleramento do derretimento das geleiras da Groenlândia. Na faixa de 3 graus, 2050 para frente, grande mudança nos sistemas naturais, biodiversidade, água e suprimento de comida, mortandade dos corais, já 85% dos corais teriam desaparecido, das espécies de corais, recifes de corais, milhões de pessoas que enfrentarão risco, dezenas de milhões de inundação a cada ano. Passando de 4 graus, lá por 2070, 2080, nós temos um risco de colapso da floresta amazônica, tem perda de 30% da costa global, como nós conhecemos as zonas litorâneas, elas desaparecerão, que já serão mais de 1 metro de aumento do nível do mar, diminuição global da produção agrícola, um grande risco, a produção agrícola já está diminuindo, aumento substancial no serviço de saúde, principalmente das ondas de calor, que levam a inúmeros problemas cardiovasculares e respiratórios. E por fim, final do século 22, extinção maior que 40% das espécies conhecidas, perda de 5% do produto interno bruto global, derretimento do gelo da Groenlândia e da Antártica Ocidental, com elevação do nível do mar que pode chegar até 4 metros no século 22, colapso da corrente termoalina. A corrente termoalina é uma corrente que a água descende lá no norte do Atlântico, entre o Canadá e a Groenlândia, e ela vem por baixo a 3.000, 4.000 metros, 3.000 metros, vai até a Antártica, sobe um pouco ali, depois entra no Oceano Índico, Oceano Pacífico, dá uma volta, vem à superfície no Oceano Pacífico, vem pelo Oceano Índico, sobe paralela à costa da África e depois acaba cruzando e formando a corrente do Golfo. Então essa é uma corrente termoalina, porque ela o gradiente que a mantém é térmico e é de salinidade, por isso alina. E então ela é uma corrente muito importante, por exemplo, que mantém a Escandinávia e as Ilhas Britânicas 2 a 3 graus mais quente do que seria. Então a diminuição, o próprio colapso da corrente termoalina pode gerar uma mudança climática até surpreendente, que é um esfriamento da Groenlândia e das Ilhas Britânicas, por exemplo, por algum tempo, em função desse transporte de calor diminuir. Mas, logicamente, tem uma consequência global também. O IPCC, em 2014, o Grupo de Trabalho 2, que trata de adaptação, vulnerabilidade e impacto, ele produziu um mapa global que coloca os impactos atribuídos às mudanças climáticas no presente. Então isso aí não é projeção futura. O que já está mudando no presente que tem a ver, que possa ter uma relação com as mudanças climáticas que já aconteceram, né? Nós estamos 1 grau mais quentes em relação à época pré-industrial. Os extremos climáticos já mudaram em muitos locais. As tempestades estão se tornando mais intensas, ondas de calor mais frequentes, secas mais intensas, nível do mar subindo. Então, são várias coisas que já estão acontecendo e que apresentam riscos. A acidificação dos oceanos, os oceanos estão ficando mais ácidos, uma série de fenômenos que já causam mudanças em vários sistemas e ecossistemas. E o IPCC fez um esquema aqui que eu mostro para vocês. Então, o nível de confiança que nós temos em atribuir essas mudanças às mudanças climáticas, quando tem uma barrinha só é muito baixo, 2 barrinhas baixo, 3 barrinhas médio, 4 barrinhas alto, 5 barrinhas muito alto. Então, se tem 5 barrinhas, nós podemos dizer, olha, essa mudança tem a ver com mudanças climáticas. E os símbolos são, esse símbolo, quando ele é cheio, significa que é uma grande contribuição de mudanças climáticas. Quando ele é vazado, como aqui, a contribuição é menor. Existe sim a participação de mudanças climáticas. E o que são os símbolos? Esse símbolo aqui é tudo que tem a ver com gelo e neve, glaciares, neve, gelo e o permafrost. Nós praticamente não temos permafrost na América do Sul.
Aqui, essa é a água, rios, lagos, inundações ou secas. Aqui é o símbolo de erosão costeira ou o efeito do aumento do nível do mar. Esses são sistemas físicos. Agora, em verde, sistemas biológicos, mudanças nos ecossistemas terrestres, mudanças no fogo na vegetação, mudança nos ecossistemas marinhos. Lembre, símbolo cheio, maior contribuição das mudanças climáticas, símbolos abertos, menor contribuição. E em sistemas humanos e sistemas manejados, produção de alimentos e qualquer coisa como as condições de subsistência, saúde ou economia. Então vamos olhar um pouquinho e mais de detalhes agora para a América do Sul, não vamos olhar para todo o planeta. Então o que nós enxergamos na América do Sul e América Central? Os glaciares, veja, 1, 2, 3, 4, quer dizer, altíssima ligação entre mudança climática, aquecimento global e a recessão dos glaciares. Os glaciares são aqui nos Andes, principalmente a parte sul dos Andes aqui, entre Terra do Fogo, mais ou menos até 30 graus de latitude, e alguns glaciares também mais tropicais. Então eles estão recedendo, quase todos, não todos, mas quase todos, e a razão principal é o aumento da temperatura global, que já subiu nessas regiões cerca de 2 graus. Quando a gente olha aqui no Caribe, nós também vamos ver mudança nos ecossistemas marinhos, talvez relacionados com aumento da temperatura dos oceanos, já subiu aqui cerca de 0,7 graus, também mudanças na acidificação do oceano, mas as mudanças não são o principal, veja que não é cheio, e tem aí um certo nível baixo de confiabilidade nessa ligação entre mudanças dos ecossistemas marinhos e as mudanças climáticas. Ecossistemas terrestres também, veja que isso aqui é de 2014, há um paper de Esquivel, Monbert et al. De 2018, que começa a mostrar muito mais relação entre mudanças dos ecossistemas terrestres, principalmente na Amazônia, e mudanças climáticas, e também aumento dos incêndios florestais. Por exemplo, se a gente comparar isso com a Califórnia, a certeza de que as mudanças climáticas estão aumentando muitos incêndios é muito maior do que na Amazônia. Quando a gente olha a questão da chuva, tanto nos Andes, na Amazônia e no sul do Brasil, e também dos extremos de chuva e dos extremos de seca, nós vamos ter muito mais certeza, já média certeza, 3 barrinhas aqui, e cheio que essas mudanças têm a ver com as mudanças climáticas, sejam os aumentos dos extremos aqui, tanto de chuva quanto de seca, aumento das chuvas aqui também nessa região. Então, já aí o sinal do que já vem acontecendo, uma ligação mais forte com mudanças climáticas. Produção de alimentos também, nós já começamos a ver em muitas regiões também uma ligação com média confiança, 3 barrinhas, entre redução da produção de alimentos e as mudanças climáticas. E por fim, também em algumas regiões da América do Sul, por exemplo nos Andes, meios de subsistência, saúde ou economia já começam a ter impactos que são mensuráveis e atribuíveis às mudanças climáticas. Lógico que há muitos cenários, esses são cenários do modelo regional de alta resolução, modelo ETA, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só para vocês terem ideia, e esse é um ETA forçado com as condições de contorno aqui, que vem do modelo global, no caso o modelo do Centro Hadley da Inglaterra, cenário 4.5, cenário 8.5, e aqui a mesma coisa com o modelo japonês, só para dar um pouco a variabilidade desses cenários. O modelo do Hadley Center aquece muito mais, então vocês podem ver
um cenário aqui de aquecimento aqui na faixa já de muitos graus. E já para o modelo japonês, um cenário que o aquecimento é até menor. Aqui o padrão de chuvas, aquele mesmo padrão que nós tínhamos falado, uma tendência de menos chuva nessa região, quase toda essa região, Nordeste, Amazônia, um pouco mais de chuva no oeste da Amazônia e um aumento de chuva no porção, vamos dizer assim, sudeste da América do Sul, sul do Brasil, parte da Argentina, Uruguai, Paraguai, não muito diferente quando a condição é o modelo japonês, também esse mostrando um pouquinho mais de chuva no oeste da Amazônia, até mais do que o modelo Hadley, mas de qualquer modo, esse, só para mostrar que nós temos no Brasil também uma capacidade de fazer cenários em alta resolução espacial. Hoje o cenário desse modelo EPA já está na faixa de, a resolução já começa, algumas simulações a 10 km por dia. Então este é o resultado que eu já mostrei, outros resultados do modelo brasileiro do sistema terrestre, e ele mostra dias secos consecutivos também, um aumento de dias secos consecutivos em boa parte do Brasil e um aumento também de chuvas extremas. Depois nós vamos voltar nesse assunto também. Esse é um mapa também mostrando esse enorme aumento, 6, 7 graus de temperatura mais no interior do Brasil e um aumento menor do cenário 8.5 extremo no final do século. O Brasil se torna um país tórrido, não mais tropical. Esses são cálculos que o Wagner calculou no livro Climate Risks, e eles mostram os vários cenários do IPCC, e vocês vão perceber que aqui nós temos temperatura absoluta, histórico, né? Século XIX, a temperatura média no Brasil era cerca de 24,2, 24,3. Já aumentamos 1 grau, pouco mais de 1 grau a temperatura no Brasil até o ano 2000. E os vários cenários do IPCC. O cenário RCP 6.0 foi calculado basicamente do 2100. Os outros cenários foram calculados até 2300. E vocês vão notar uma estranheza aqui, que são os saltos, mas é porque há muitos modelos de IPCC que pararam em 2100 e poucos modelos continuaram até 2300. E quando aqui tem uma média de 35 modelos e aqui tem uma média bem menor, aí houve essa aparente descontinuidade, mas é porque o número de modelos utilizados na amostra foi diferente. Mas, de qualquer modo, é só para dizer que nesse cenário aqui, nós estamos falando de um país que vai chegar em 2100 com 30 graus e no pior dos casos, se não controlarmos, em 2200 chegaria aí já com 34 graus. No cenário 4.5, o Brasil chegaria a 28 graus em 2000. Isso é temperatura média. Então imagine que grande parte do Brasil a temperatura, por exemplo, no pior dos cenários, variaria entre, vamos dizer assim, uma média de, em dias quentes, de 40 graus temperatura máxima e 21, 22 graus temperatura mínima. Um país tórrido, E aqui nós temos o aquecimento em 3 intervalos de tempo e os riscos futuros, né, as probabilidades que o Brasil tem de passar de, por exemplo, 2 graus, 3 graus, 4 graus. Veja bem, mesmo para o cenário 2.6, nós temos uma probabilidade de 10% de chegar a 2,5 graus em 2030
E nós temos uma probabilidade, por exemplo, em 2090, mesmo com o cenário 2.6, de chegar 10% de probabilidade de chegar a 3 graus, com o cenário 4.5, nós temos 60% de probabilidade de passar de 3 graus, e logicamente 100% no cenário RCP vermelho aqui, 100% de probabilidade nós passaríamos. E, por exemplo, mesmo no cenário 8.5, no final do século, nós temos uma probabilidade não desprezível aqui, 30% de passar de 6 graus e mesmo 20% de passar de 7 graus. Então nós temos que olhar em termos de riscos em função dessas probabilidades, porque uma probabilidade, mesmo uma probabilidade de 25% não é pequena, mesmo nesse cenário. Essa é uma coisa parecida com o que nós já mostramos, também do relatório do IPCC 2014, Grupo de Trabalho 2, capítulo especificamente América Central e América do Sul. Então nós temos essas temperatura, glaciares, chuva, vazão, escoamento, cobertura florestal, agricultura e uso da terra e vetores que causam doenças, as faixas de vetores que causam doenças. Vermelho é aumento, preto é diminuição e esse símbolo é variações sazonais. Então vamos nos concentrar aqui mais no Brasil. Então nós temos, logicamente, na Amazônia aumento de temperatura, chuva aumenta e diminui, aumenta aqui nessa parte ocidental, diminui no resto. Vazão também aumenta e diminui, pode aumentar aqui nos rios que fluem dos Andes e diminuir no resto. Diminuição da cobertura florestal, um aumento do uso da terra para a agricultura e um aumento da faixa dos vetores. Para o Nordeste, nós vamos ter um aumento da temperatura, uma diminuição das chuvas, uma diminuição da vazão, diminuição da cobertura da caatinga, do cerrado, também um aumento do uso da terra, um aumento dos vetores, aumento da área do uso da terra e agricultura. Essa região sudeste e sul do Brasil e alguns outros países aqui, aumento da temperatura, um pequeno aumento da chuva, aumento da vazão, diminuição da cobertura vegetal, também aumento do uso da terra, aumento da faixa de vetores. Então, isso para lhes dar uma ideia aproximada desses impactos. E aqui, só passando rapidamente. Os princípios de adaptação nós temos que reduzir a vulnerabilidade ao clima presente, né? Ela depende do local, depende do contexto, depende da exposição, depende da vulnerabilidade. Então não há uma abordagem única, as abordagens são muito dependentes do local e do contexto. Então isso é muito importante diferenciar, porque muita gente pensa que do mesmo jeito que mitigação, você pode imaginar uma substituição da queima de combustíveis fósseis por painéis fotovoltaicos, isso serve para o mundo inteiro. A adaptação não tem soluções globais, as soluções são sempre dentro de um contexto muito específico e regional. E a adaptação e o planejamento para adaptação, ela pode ser muito aumentada através de abordagens intersetoriais e também de redução da pobreza e que varia desde o nível do indivíduo até o nível de políticas públicas governamentais. Primeiro aspecto, então, a redução de vulnerabilidade e exposição à variabilidade aos extremos do clima de hoje. Então, as estratégias incluem ações que tenham co-benefícios com outros objetivos. Por exemplo, vamos reduzir a vulnerabilidade de desastres naturais hoje, que muitas populações no Brasil, pelo menos 5 milhões de pessoas, vivem em áreas de grande exposição a desastres naturais e também são populações naturalmente vulneráveis, são populações pobres. Então, se nós reduzirmos a vulnerabilidade e reduzirmos a exposição das populações hoje,
aos extremos climáticos, ao risco de desastres, hoje nós estaremos preparando essas populações, adaptando essas populações, aumentando a resiliência dessas populações para as mudanças climáticas que virão no futuro. Adaptação, planejamento e implementação em todos os níveis de governança, elas também são contingentes em valores sociais, objetivos sociais e percepções de risco. Nós já falamos bastante nisso, na questão da percepção de risco. Sociedades que têm uma percepção de risco mais aguçada, elas prestam atenção em redução mais estrutural da vulnerabilidade e da exposição. Há uma série de instrumentos econômicos também que podem ajudar na adaptação, que produzem mecanismos econômicos que antecipam e reduzem os impactos. De novo, falando em desastres naturais, se nós realmente reduzirmos a exposição em populações vivendo em áreas de grande risco, se nós reduzirmos essa exposição dessas populações, nós estamos atuando com instrumentos econômicos nesse sentido. E planejamento inadequado, uma ênfase em soluções de muito curto prazo, Por exemplo, de novo, o exemplo de desastres naturais, nós podemos nos concentrar só, por exemplo, quem vive em grandes cidades como São Paulo, nos piscinões. Parecem soluções de curto prazo que vão reduzir o risco das inundações na cidade de São Paulo, como nós tivemos algumas semanas atrás, em março de 2019, uma gigantesca inundação que ceifou muitas vidas também, causou enormes prejuízos econômicos. Então, se a única solução for os piscinões, isso parece ser uma solução, mas na verdade é de curto prazo e nós não estaremos resolvendo os problemas de longo prazo, que é diminuir muito a permeabilidade, diminuir a impermeabilidade, aumentar a permeabilidade e tirar populações em áreas de risco de deslizamentos e inundações. Por exemplo, também do relatório do IPCC, São Paulo, o risco dos impactos no sistema de saúde e na saúde de epidemias e episódios de doenças transmitidas pela água, muito causado por inundações, devido a mudanças na qualidade e na disponibilidade de água, de chuva, de extremos de chuva e de inundações, enchentes urbanas e também de deslizamentos em costa. Então, isso é visto como alguns exemplos de áreas de riscos que se somam, identificados pela quinta avaliação do IPCC. Tem exemplos em todo o mundo e o exemplo aqui, um dos exemplos na América do Sul, é exatamente os riscos de doenças transmitidas por vetores devido a inundações, baixa qualidade da água e enchentes e deslizamentos. Alguns gráficos que eu vou mostrar agora são simulações para a cidade de São Paulo e vocês vão ver, por exemplo, cenários de mudanças climáticas até o final, o aumento da temperatura, também aumento de tempestades e aqui nessa parte, redução de chuvas aqui, aumento de dias secos. Aqui no centro-oeste, aumento da temperatura, mais ondas de calor, aumento também das chuvas intensas, tem esse símbolo aqui para dizer tempestades severas, e menos geadas. No sul, menos geadas, aumento das tempestades severas, aumento das chuvas e aumento da temperatura também. No sudeste, aumento das ondas de calor, tempestades severas, diminuição das geadas, aumento da temperatura. E, finalmente, no nordeste, aumento dos dias secos, aumento das ondas de calor, diminuição das chuvas, aumento da temperatura.
Então isso dá uma visão bem macro de todos os principais impactos que poderão acontecer no Brasil. E, de novo, muito semelhante a isso, nós temos aqui os cenários na região norte, centro-oeste, sul, sudeste e nordeste. O cenário sempre pessimista em vermelho, e um cenário mais otimista seria, por exemplo, o RCP 8.5, e esse seria o RCP 4.5. Aqui nós não estamos nem nesse gráfico considerando um cenário de 2 graus ou de 1,5 graus, que é, de fato, desejável. Então, isso é parecido com o que eu lhes tinha já passado. São vários pontos aí, por exemplo, o cenário pessimista para o norte, de 4 a 8 graus, 15 a 20% de redução da chuva, do cenário otimista, 3 a 5 graus, 5 a 15% de redução da chuva. Veja que, mesmo no cenário mais otimista, equivalente a um RCP 4.5, nós vamos ter também altas temperaturas de redução da chuva, que é assim por diante. Por exemplo, no Nordeste, 2 a 4 graus mais quente, 15 a 20% de redução da chuva, 1 a 3 graus mais quente, 10 a 15%, e assim por diante. Esses cenários, então, levariam ao quê? Levariam os seguintes impactos no futuro. Perda dos ecossistemas da biodiversidade da Amazônia, eventos extremos de chuva e secas, condições favoráveis para incêndios florestais na vegetação. Centro-Oeste, impactos no Pantanal e no Cerrado, maior risco de incêndios na vegetação, eventos extremos de chuva e secas, maior taxa de evaporação e veranicos com ondas de calor, impactos na saúde, agricultura e geração de hidroenergia. No Nordeste, mais veranicos, tendência para aridização, alta taxa de evaporação afetando o nível dos açudes da agricultura de subsistência, maior escassez de água. Nós vamos voltar a tudo isso quando nós tratarmos do Brasil em maiores detalhes. Sudeste, similar ao Centro-Oeste, possível elevação no nível do mar nas regiões costeiras. Sul, mais eventos intensos de chuva, aumento na frequência de noites quentes, altas temperaturas e variabilidade de chuvas afetando a agricultura. Então, esse é um sumário do que pode vir a acontecer. Impactos de adaptação. Mudança climática, né? Então, nós temos aumento da temperatura, do nível do mar, alteração das precipitações, secas e inundações. Esse é as mudanças climáticas. O que a adaptação faz? Então, o impacto nos sistemas naturais e antrópicos, afetando alimentos, recursos hídricos, biodiversidade, assentamentos humanos e saúde humana. Essa mudança climática causa esses impactos, e a adaptação é o caminho de desenvolvimento socioeconômico, crescimento econômico, tecnologias, fontes alternativas de energia e governança. Com isso, nós atuamos nas emissões dos gases de efeito estufa e dos aerossóis. Se nós tivermos sucesso em toda essa matriz, isso diminui as emissões, diminui o impacto das mudanças climáticas, que diminui as mudanças climáticas, que diminui o impacto e diminui a necessidade de adaptação. Então, isso é um círculo interativo. Capacidade de adaptação, deixa eu fazer algumas definições, é a habilidade de um sistema se ajustar às mudanças climáticas, incluindo-se a variabilidade climática e os eventos extremos de tempo e clima, para moderar potenciais danos, tirar a vantagem das oportunidades ou mesmo lidar com as consequências. Então, isso é capacidade de adaptação. Vulnerabilidade é o nível de suscetibilidade de um sistema para lidar com os impactos adversos das mudanças climáticas. A vulnerabilidade se dá em função da qualidade, magnitude e categoria das mudanças climáticas e variação a qual o sistema está exposto, sua sensibilidade e sua capacidade de adaptação. Por exemplo, populações rurais, pobres das regiões do semiárido do Nordeste têm uma altíssima vulnerabilidade a aqueles cenários de mudanças climáticas, com aumento das ondas de calor, diminuição das chuvas secas mais intensas, como que eles vão produzir alimentos, por exemplo. Então, o impacto das mudanças climáticas afeta muito a capacidade de produção de alimento e eles são muito vulneráveis. Adaptação antecipatória, que é o desejado. Adaptação que ocorre antes que os impactos sejam observados, que é a adaptação proativa. É uma adaptação, por exemplo, vai aumentar muito
os desastres naturais, o risco de desastres naturais, porque o aumento das chuvas intensas ou das secas muito intensas no semiárido, como eu dei esse exemplo. Então, vamos buscar um modelo de economia, de agricultura, de geração de energia no semiárido que já leve isso em consideração. Adaptação autônoma é a adaptação que não se constitui uma resposta consciente aos estímulos climáticos, mas é desencadeada por mudanças ecológicas nos sistemas naturais e por mudanças no mercado e no bem-estar dos sistemas humanos. É a chamada adaptação espontânea. E isso também é o que mais tem sido visto. O clima vai mudando e os sistemas vão respondendo e vai se buscando adaptação. Por exemplo, eu dei o exemplo para a cidade de São Paulo, os piscinões é um pouco essa questão da adaptação espontânea. Adaptação planejada, adaptação que é resultado de decisões políticas deliberadas baseadas na consciência de que ocorrerão mudanças ou que essas mudanças climáticas poderão vir a ocorrer. É uma coisa relacionada com antecipatória, mas ela é planejada em função das mudanças climáticas planejadas a acontecer. O que fazer? Né? Nós temos nós humanos controlamos o planeta, as espécies, os animais, as plantas, a qualidade de vida, as condições de sobrevivência, de subsistência. Então nós temos degradação ambiental, emissões de gases de efeito estufa, perda de biodiversidade, poluição hídrica, agricultura intensiva e irrigação. E nós precisamos então o que fazer para garantir a saúde planetária, não é só a nossa saúde, mas a saúde planetária, é a saúde do planeta como um todo, que nos garanta também um bem-estar humano. Impactos, vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas. As evidências observacionais em todos os continentes e oceanos mostram que muitos dos sistemas naturais estão sendo já afetados pelas mudanças climáticas regionais, especialmente pelo aumento nas temperaturas, mas também aumento nos extremos de chuva e de seca. Uma avaliação desde os anos 70 mostra que é provável que o aquecimento antropogênico tenha uma influência forte em muitos sistemas físicos e biológicos. Já está tendo, como eu mostrei na avaliação do IPCC, a quinta avaliação de 2014, 2015. Outros efeitos em mudanças regionais de clima em ambientes humanos estão sendo identificados, ainda que muitos são difíceis de detectar devido à adaptação e aos fatores não climáticos. Alguma adaptação às mudanças climáticas observadas e projetadas está acontecendo no presente, ainda que de forma limitada. Isso tem sido um divisor de águas muito grande. Essas adaptações têm acontecido muito mais nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento. A adaptação será necessária para poder enfrentar os impactos resultantes do aquecimento global. Isto não pode ser evitado devido às emissões acumuladas de gases de efeito estufa, ainda que as emissões sejam reduzidas. Já conversamos sobre isso. Então, mesmo que as emissões sejam reduzidas, se o Acordo de Paris der certo, nós já emitimos uma quantidade tão grande que o planeta vai continuar aquecendo por todo esse século. E todo o aquecimento dos próximos 20 a 30 anos, mesmo que se, hipoteticamente falando, milagrosamente, nós zerássemos as emissões amanhã, o planeta continuaria aquecendo no mesmo ritmo que vem aquecendo nos próximos 20 e 30 anos. O impacto de zerar emissões agora começaria a aparecer daqui a 30 anos. E como as emissões continuam altas, nós podemos esperar realmente esse aquecimento por todo esse século. Esperamos que o eventual sucesso do Acordo de Paris reduza a taxa de aquecimento e que ela estacione em meados do século e que depois, na segunda metade do século, nós consigamos realmente estabilizar e até retirar gás carbônico da atmosfera e reduzir o risco para as próximas gerações e para o século 22. A disponibilidade de uma grande variedade de opções de adaptação existe, mas é necessário entendê-las para reduzir a vulnerabilidade a futuras mudanças climáticas. Existem barreiras, limitações e custos, dos quais muitos ainda não são bem compreendidos, né? Como que nós podemos, quais são os custos da adaptação? A maioria dos estudos mostram que o maior custo é o da inação. Se nós não fizermos nada, o custo da adaptação se torna gigantesco. Então, o custo da adaptação agora e também o custo da mitigação agora é menor do que se nós
partimos para uma posição de inação. Vulnerabilidade às mudanças climáticas também podem ser ligadas e estão ligadas a outros fatores. Vulnerabilidade não é só mudanças climáticas. Há uma série de mudanças, a urbanização, as mudanças dos ciclos biogeoquímicos, a poluição, uma parte da poluição é ligada a mudanças climáticas, mas a maioria é ligada a outros fatores. Então, a vulnerabilidade é muito ampla e mudanças climáticas só aumentam a vulnerabilidade. Vulnerabilidade não depende somente da mudança climática, mas também do desenvolvimento. Como eu mencionei, a maioria dos países desenvolvidos já estão preparando suas populações, já estão desenvolvendo uma série de políticas de adaptação. Portanto, o estágio de desenvolvimento tem muito a ver com a vulnerabilidade. O desenvolvimento sustentável pode reduzir as vulnerabilidades às mudanças climáticas. Mudanças climáticas podem impedir que uma nação promova o desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, se as mudanças climáticas se tornarem gigantescas, de novo, vamos ao exemplo do semiárido no Nordeste, são ali 15 a 20 milhões de habitantes que podem não conseguir encontrar trajetórias de desenvolvimento sustentável. São populações que continuarão eternamente, permanentemente na pobreza, com uma enorme vulnerabilidade. Então, as mudanças climáticas podem também criar óbices muito grandes ao desenvolvimento sustentável. Muitos impactos poderão ser reduzidos ou evitados pela mitigação, claro, inevitável. Não tem jeito de adaptação, como eu mostrei, há limites absolutos à adaptação. Então, as duas coisas caminham junto. Redução das emissões, que nós chamamos de mitigação, atenuação dos impactos, mas também adaptação, porque um grande nível de mudança climática já se tornou inevitável. Um pacote de medidas para adaptação e mitigação diminui os riscos associados às mudanças climáticas, e os impactos das mudanças climáticas podem variar regionalmente, mas de maneira geral impõem grandes custos que podem aumentar no futuro, dependendo do aumento das temperaturas e do grau de adaptabilidade. Adaptação, então, mais um pouco. Ainda não estamos preparados para os riscos da variabilidade do clima que já enfrentamos. Investimentos em melhor preparo podem melhorar os resultados de adaptação, tanto para o presente como para o futuro. Isso vale para todo o planeta, mas principalmente para os países em desenvolvimento e especialmente para o Brasil. Existem adaptações para diminuir os impactos das mudanças climáticas, mas com um foco mais forte na reação aos acontecimentos passados do que na preparação para um futuro diferente. É o que eu falei, por exemplo, eu dei o exemplo da cidade de São Paulo e dos piscinões. Né? Quer dizer, é uma resposta ao que vem acontecendo. Acontecem mega inundações, então para reduzir, criam-se piscinões que absorvem um pouco daquele excesso de água, muito pouco, não eliminam o problema, mas sempre uma resposta, é uma adaptação não preparatória, proativa, uma adaptação reativa. Também, com níveis elevados de aquecimento global, que resultam de um crescimento contínuo das emissões, que é o que vem acontecendo, será um desafio gerenciar os riscos e mesmo investimentos sérios e contínuos em adaptação que enfrentarão muitos limites. A adaptação às mudanças climáticas é necessária. Governos, comunidades, setor privado ao redor do mundo estão construindo experiências com adaptação. Essa experiência constitui um ponto de partida para adaptações mais ousadas e ambiciosas, que serão importantes à medida que o clima e a sociedade continuam a mudar. Isso é principalmente para o mundo desenvolvido. Ainda o mundo em desenvolvimento não acordou totalmente para as adaptações. Por exemplo, vamos usar aqui vários exemplos de adaptação para ver adaptação versus mitigação. O que é importante? Adaptação, mitigação, os dois, um é mais importante que o outro. Então esse gráfico ele vai dizer nesse eixo aqui mais adaptação e nesse eixo mais mitigação. Então mais mitigação é redução das emissões e aqui redução das vulnerabilidades. Onde que nós devemos atuar mais? É lógico que onde nós devemos atuar mais é nesse quadrante aqui, que tem as sinergias em ações que permitem redução das emissões ao mesmo tempo que também aceleram a adaptação e redução da vulnerabilidade. Por exemplo, um gerenciamento da demanda de água. Você pode reduzir as emissões associadas com a produção da água, como, por exemplo, a energia elétrica e a energia que você precisa da água, ao mesmo tempo que você reduz a vulnerabilidade. Também, isso vale muito para países frios,
o gerenciamento de aquecimento de edifícios, você pode reduzir as emissões e também reduzir a vulnerabilidade. Um outro mais forte ainda é quando você reduz a queima de combustíveis fósseis, você diminui muitos poluentes que causam doenças e mortes, portanto você reduz a vulnerabilidade também. Mas você pode também ter a condição oposta, né? Você pode aumentar a vulnerabilidade e aumentar as emissões. Por exemplo, o que é insustentável é a expansão das zonas costeiras. Você aumenta as emissões porque você aumentou a população, o uso de energia, a queima de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que você está aumentando muito a vulnerabilidade, essas populações não conseguirão sobreviver muito. Ou o desmatamento permanente, você aumenta muito com o desmatamento da floresta amazônica e também você aumenta muito a vulnerabilidade dos ecossistemas e das populações dessas regiões. E você tem os dois intermediários, por exemplo, em sistemas que você aumenta a resiliência, reduz a vulnerabilidade, mas também pode aumentar as emissões. Por exemplo, sistemas que você desenvolva para adaptação que aumenta, por exemplo, ar-condicionado. Bom, adaptação ao aumento da temperatura é ar-condicionado, mas você aumenta o uso de energia e aumenta as emissões. Ou a expansão dos sistemas de irrigação, para poder conter o aumento das secas, por exemplo, do sistema de seca. Então você aumenta, irrigação aumenta as emissões. E o contrário é você reduz as emissões, mas cria novas vulnerabilidades, portanto, aumenta a vulnerabilidade. Por exemplo, monoculturas para biocombustíveis. Você está fazendo monoculturas de biocombustíveis para não queimar combustíveis fósseis, mas aumentou a vulnerabilidade da agricultura, de sistemas de segurança alimentar. Ou a expansão da dependência de hidroelétricas, em situações muito particulares regionais, por exemplo, na Amazônia, você pode usar mais hidroeletricidade, queimando menos combustíveis fósseis, mas se aumenta também muito a vulnerabilidade dos ecossistemas e das populações. Bom, e o Brasil? Bom, o Brasil, em todas as pesquisas de opinião, essa é uma delas, o Brasil sempre é um dos países mais preocupados com o clima entre população de 40 países, né? 85% das populações atribuem as mudanças climáticas como um problema muito sério da humanidade. Desafios para o Brasil, emissões e metas de limitação do aquecimento. As emissões brasileiras cresceram, infelizmente, nos últimos anos, reduziram muito com a queda do desmatamento da Amazônia, mas voltaram a crescer nos últimos anos, um pouco por causa da crise hídrica de 2014 e 2015, aumentaram muito as termoelétricas, transporte e a interrupção da queda dos desmatamentos da Amazônia do Cerrado, que até 2014, 13, 14 ainda estavam estagnados em queda e depois voltaram a subir. O problema é que para ter um aquecimento limitado de 1,5 a 2 graus, as emissões mundiais têm que alcançar um pico em 2020 e em seguida cair a zero, emissões líquidas a zero até 2050, algo que a soma das metas das emissões atuais propostas por todos os países na COP21, COP do Acordo de Paris, não permite atingir, inclusive do Brasil, como eu mencionei, é um dos países que tem as metas mais ambiciosas. Desafios do Brasil, extremos climáticos, né? Nós tivemos secas na Amazônia, 2005, 2010, 2015, 2016, enchentes na Amazônia, 2009, 2013, 2014 no Sudoeste, em Rondônia, a maior seca da história do semiárido, 2012 a 2018, são 6 a 7 anos consecutivos, nunca na história recente do semiárido, e a seca histórica de 2014 a 2015 no Sudeste do Brasil, então as secas estão se tornando mais comuns. Mais de 50% do PIB do Brasil depende de recursos naturais renováveis, agricultura, energia, etc. A volatilidade dos extremos climáticos afeta a gestão dos recursos hídricos. O Brasil é um país em desenvolvimento com níveis significativos de desigualdade social e pobreza.
também refletida no acesso à água de qualidade. Então, para nós entrarmos, isso eu já mostrei duas aulas atrás, mas reforço, nós precisamos reduzir o desmatamento da Amazônia, o nosso papel de redução das emissões, aumentar a presença das energias renováveis e mudar o paradigma da agricultura para uma agricultura sustentável. A nossa população já é acima de 80% urbana, está ficando cada vez mais urbana, então o papel das cidades é muito importante. Nós precisamos reduzir os desmatamentos, reduzir o desmatamento para zero é fundamental, e recuperar áreas degradadas. As culturas agrícolas têm tolerância limitada para altas temperaturas, e como o clima se asseca, esses limites se aquecem, esses limites são suscetíveis de ser ultrapassados cada vez com mais frequência. Por exemplo, a expansão da agricultura no Cerrado, ela corre enorme risco, porque as temperaturas do Cerrado já são altas, já são muito próximas do limite de uma agricultura mais produtiva. Vários anos está acontecendo quebra de safra em vários anos devido a extremos de calor na região dos Cerrados. Essa é uma das razões porque um aumento de 4 ou mais graus poderia representar grandes riscos para a segurança alimentar e global e afetar os países produtores. Ações aqui, uma série de ações de mitigação, vamos cobrir isso mais no capítulo de mitigação, não vou entrar em todos os detalhes. E chegando no fim, nós temos aí as 6 grandes transformações que o planeta necessita, atingindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, prosperidade, inclusão social, sustentabilidade e paz social. E nós podemos começar com qualquer um, quer dizer, energia, descarbonização, eficiência, acesso à energia, alimentos, uso da terra e biosfera, o Brasil tem muito a ver com isso, intensificação sustentável da agricultura, oceanos, biodiversidade, florestas, água, dietas saudáveis e nutrientes. Cidades, onde mais de 50% da população mundial vive, no Brasil mais de 80%, moradia para todos, justa, mobilidade, por exemplo, sem causar transtornos de poluição, transporte público, infraestrutura sustentável, água e poluição. Consumo e produção sustentáveis, uso de recursos, economia circular, suficiência, autossuficiência e redução da poluição. A grande revolução digital, inteligência artificial, big data, biotecnologia, nanotecnologia, sistemas autônomos. Há também muitos perigos nessa grande revolução digital. Nós estamos vendo a web, a dark web, e uma série de outras fake news, que também a revolução digital traz uma série de perigos. E por fim, e não menos importante, capacitação humana e demografia, educação, saúde, o envelhecimento que vem acontecendo em toda a população mundial, mercado de trabalho, questões de igualdade de gênero e desigualdade que permanece e aumenta no planeta. Um grande resumo, vamos dizer assim, de toda a introdução, se eu puder resumir numa frase: a responsabilidade de atuar conjuntamente a redução do risco futuro através da redução das emissões, através da busca incessante, incansável, interminável das metas do Acordo de Paris, principalmente 1,5 graus, que parece muito difícil, mas nós não podemos desistir, e também a preparação da sociedade para o que vem, para o que já está acontecendo, mas principalmente para o que vem nas próximas décadas e para as próximas gerações, são obrigações indeletáveis da sociedade moderna. E é nossa maior responsabilidade como humanidade legar um mundo sustentável, igualitário e justo para as futuras gerações. Então, essa é a mensagem, vamos dizer assim, mais filosófica que nós podemos passar para o que esse curso quer alcançar, que é disseminar o conhecimento científico para vocês todos, mas que de fato em todos nos motivem como sociedade brasileira, sociedade capixaba, para realmente atingir as metas de redução das emissões e nos adaptarmos às mudanças climáticas. Até a próxima aula. Muito obrigado.